Nós estamos numa série na nossa igreja, a série Fé. E eu, particularmente, tenho gostado muito de refletir sobre o tema. Fé é um tema muito mal compreendido. A gente fez uma caminhada até aqui que eu julgo ser, no mínimo, não comum. No primeiro episódio de Fé, que foram as definições do que é fé, a gente entendeu algo que para muita gente foi diferente. Fé não é aquilo que move a mão de Deus. Fé não move a mão de Deus. O que move a mão dos poderes espirituais é feitiçaria. Fé é acreditar no caráter de Deus. Deus é bom. E Ele dá para os seus filhos pães e não pedra. No segundo episódio, que foi semana passada, nós entendemos que se existe um técnico da fé, esse técnico se chama escassez. Muitas vezes essa escassez nós provocamos para que Deus possa vir com a sua provisão e alargar a nossa fé. E nós estamos vivendo isso na nossa igreja muitas vezes. Por exemplo, ontem nós começamos uma outra escassez. Que deu o pessoal de Ramos, ou que teve ontem no primeiro culto lá de Ramos. Gente, deixa eu explicar para vocês. Mas eu não tenho os números. Alguém tem os números aí? Com as crianças? Criança é pessoa. 126 pessoas estiveram ontem em Ramos. Cheguei lá, estava tendo lotado. Isso que a gente nem divulgou, cara. Já existe uma igreja em Ramos. Ore por um obreiro. O Senhor vai enviar. O que nós estamos fazendo? Escassez. Gerando escassez. E a escassez alarga a fé. Deus muitas vezes trabalha em escassez com a gente. E muitas vezes nós somos o agente de escassez. E hoje eu quero falar, eu vou pregar uma mensagem que eu nunca toquei nesse tema. Eu tive muito medo até de tocar, mas eu acho que dentro desse combo ela faz muito. Eu acho, não, tenho certeza. Por isso eu botei o peito e falei, vou fazer. Eu quero falar hoje sobre o estágio natural da fé. Óbvio, existe fé, é trabalhar e literalmente lidar com o sobrenatural, mas existe algo que nos cabe. Eu quero hoje dialogar, inclusive, com a ciência um pouco, com a neurociência um pouquinho, porque existe algo dentro da nossa Constituição que Deus nos fez assim, para que a gente possa trazer a essa aliança. A fé ela é germinada naquilo que nós podemos dar e naquilo que Deus pode dar. É um trabalho a quatro mãos. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versos 16 e 17. Mateus 14, 16 e 17. Muito que você prestasse atenção e tivesse um pouco de paciência comigo. Eu vou demorar um pouquinho para chegar no ponto hoje, mas eu preciso construir uma ideologia antes. Mateus 14, 16 e 17. Eu vou ler o finalzinho dessa história. Deixa eu contextualizar a vocês. Jesus tinha acabado de receber uma péssima notícia. A notícia era de que o seu primo, João Batista, tinha sido morto por Roma. Ele estava triste, e por causa disso, ele se afastou para o deserto. Mas Jesus já tinha muita capilaridade social, as pessoas já conheciam ele. E o que aconteceu? O povo seguiu ele para o deserto. E quando chegou lá, apesar de Jesus estar passando por uma dificuldade, ele falou assim, caramba, existe demanda, então eu vou cair dentro. Eu vou pregar o evangelho. E ele pregou o evangelho, e ele começou a curar pessoas, expulsar enfermos, fazer o que o Messias fazia. E a tarde ia chegando. Jesus, depois de um dia faxina de trabalho, os seus discípulos chegaram. E é esse diálogo com os seus discípulos que eu quero destacar um princípio. Os seus discípulos chegaram e pedem para Jesus assim, mestre, despede o povo. Despede para que o povo vá para os vilarejos e consiga comprar comida. Para que eles possam se alimentar. E Jesus devolveu para eles de uma forma incrível, para que a gente reflita o que nos cabe à fé, o lado natural da fé. Jesus dá para eles assim, talvez uma das respostas mais importantes para ensinar os seus discípulos sobre fé. No versículo 16 ele fala assim, eles não precisam ir, Jesus falou. Deem-lhes vocês algo para comer, não os despeça. Jesus estava mostrando algo ali, tinha algo que os discípulos poderiam fazer, tinha algo que eles poderiam oferecer à vida.
E no versículo 17, os discípulos responderam a Jesus, eles disseram assim, não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou, é isso que vocês podem dar? É isso que tem aqui dentro? Então me dá. Faz a tua parte, eu faço a minha. Jesus pegou os cestos, partiu o pão, deu graças, partiu os peixes e distribuiu. E ali o Senhor fez um milagre. Multiplicou os pães e peixes, aquela multidão comeu, ainda sobraram 12 cestos. Nós estamos diante de um princípio importante. Hoje eu quero falar sobre 5 pães e 2 peixes. Hoje eu quero falar sobre o lado natural da fé. Hoje eu quero falar sobre os 5 pães e 2 peixinhos, como falei, que Jesus pede para que a gente possa fazer. E a partir dali ele possa fazer um milagre. Possa agir no sobrenatural. Mas antes, para que vocês não me interpretem mal, eu preciso relembrá-los de algo que tenho falado constantemente nessa nossa série sobre fé. A fé não é um instrumento que move a mão de Deus. Não, isso é feitiçaria. Seria manipulação espiritual, não tem a ver com isso. Mas também é bem verdade, como já disse, que uma vida de fé é a interseção da ação de Deus com a ação humana. A ação humana, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes, a ação humana. E a ação de Deus? A multiplicação. A fé é a interseção entre o que nós providenciamos, e o que Deus a partir daí pode fazer. Mas também é bem verdade que uma vida de fé é a interseção entre essas duas coisas. É mais ou menos assim. Quando um ceifeiro, uma pessoa da roça vai plantar, e nessa sua plantação ele acorda cedo com as galinhas, né? E ele começa a partir, arar a terra, ele começa a fazer sucos na terra, e ele coloca ali sementes, e depois de colocar sementes, ele fecha as sementes. Até ali ele está falando sobre o que ele pode dar. Isso é tudo que nós podemos dar à vida. Mas existe algo que Deus pode fazer. Isso será tudo em vão se a gente plantar, se a gente fizer isso, se Deus não enviar o que? A chuva. Estou falando que existe algo da parte de Deus e existe algo da nossa parte. Esse é o princípio. Existe algo que oferecemos a Deus que não está no âmbito natural, que é condição imprescindível para que Ele possa se manifestar no sobrenatural. Tá bom, mas me diz o que é. A pergunta que você deve estar fazendo é: o que eu posso oferecer de natural para que Deus se mova no sobrenatural? E 2 coisas eu destaco. 5 pães e 2 peixinhos. Como 5 pães e 2 peixinhos, 2 coisas são importantes. Primeira coisa, um bom ânimo diante da vida. É a primeira coisa em termos naturais que nós podemos fazer. E a segunda coisa, como consequência, palavras que respondem esse bom ânimo, que sedimentam o agir de Deus. Sem dúvidas, esses são os grandes combustíveis no que consiste, no que tange ao natural, para que Deus possa fazer algo sobrenatural em nós e através de nós. É o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim, está escrito, o apóstolo Paulo: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, o apóstolo Paulo diz, nós também cremos e por isso falamos. Aqui existe um princípio, aqui existe inclusive uma ordem natural para que a fé brote. A fé nasce numa convicção interna, e essa convicção, preste atenção nisso, vem pela palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o quê? Ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer convicção, não são palavras de positividade. É só a perspectiva e a plataforma do que a Bíblia fala a respeito de nós, a respeito da sociedade, a respeito do que o Senhor colocou no nosso coração. Então, essa convicção vem pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela nasce numa convicção interna, que é extremamente por uma postura externada, por uma postura de vida. Ou seja, nasce dentro pela convicção do que a palavra de Deus diz a respeito das circunstâncias e da gente, e ela é externada como uma postura de vida, seguida de palavras de vitória que nascem, não por criação da mente humana, mas pela certeza de que a palavra de Deus, que já diz a respeito de quem somos. Eu creio, como é que é? Não, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então,
O caminho começa dentro e é externado em palavras que direcionam a nossa postura para um caminho de vida, um caminho de vitória. Então tem algo que nos cabe. Bom ânimo e palavras que direcionam o barco da nossa história. Isso não sou eu que falo. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, também fala isso. Discípulo Tiago, Tiago capítulo 3, versículo 4 diz assim: tomem também como exemplo os navios. Aqui é a grande metáfora que ele faz. Embora sejam grandes e impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Dizendo, é um barco grandão, mas tem uma coisa que direciona, é o lemezinho, um negócio pequenininho lá atrás. Aí ele faz uma comparação com a nossa vida. Semelhantemente, olha o quê? A língua, ou seja, o que falamos, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Percebam que direciona a nossa existência. Percebam, a nossa língua, a nossa fala. Isso é o leme do nosso navio. E o leme determina duas coisas: a direção e o destino. O leme determina duas coisas: a direção e o destino. Quer ver? Eu vou fazer uma ilustração com vocês aqui. Eu vou contar até 3. E vocês comecem a contar até 100 na cabeça de vocês. Pensa nisso. Até 100. Aí eu vou continuar falando algumas coisas por fora. E pedir alguma coisa para vocês. Depois que eu pedir, eu vou falar assim, vamos lá. E vocês vão fazer o que eu pedi. Vamos lá? Vocês entenderam? Ficou muito difícil. Vou contar até 3, vocês começam a contar. Tá? E me escutem, mas não perde a contagem. 1, 2, 3 e... contou. Começa a contar aí, na cabeça, não perde. Agora eu vou pedir para vocês falarem o nome de vocês completo. Quando eu falar, e não para de contar. 1, 2, 3 e fala! Qual é o número que vocês estão? Percebe o negócio? Todo mundo parou de contar, né? Lógico. Por quê? Porque a sua boca controla a sua mente. A sua boca controla o seu pensamento. É assim que Deus nos fez. E aqui eu não estou falando que espiritualmente, quando eu falo, tudo bem, o Senhor pode fazer. Aqui eu estou falando de condição. Criei, por isso falei. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Verbalizar. Presta atenção nisso aqui. Sua postura diante da vida, que traz como consequência o que você fala, é que pode determinar uma vida de vitória ou uma vida de fracasso. Há poder no que você fala. Há poder na postura que você toma diante da vida, diante dos problemas. Ok. Agora, o que a ciência fala a respeito disso? Eu queria fazer um recorte aqui. Primeira coisa que a ciência fala a respeito disso é que a sua postura negativa traz para você padrões autodestrutivos. A sua postura diante da vida traz para você padrões autodestrutivos. Rodrigo, responsável pelo Teodoro. Desculpa, gente, é porque eu sou TDAH, então eu piro. Mas tá certo, tem que anunciar, gente. Não fica com vergonha, não. A culpa é minha, tá? O que a ciência fala? Sobre o que nós proferimos, número 1, sua postura negativa traz para você padrões autodestrutivos. Posturas negativas, sabe? Muitas vezes são absorvidas pela gente por causa da nossa história. Talvez um pai bêbado, você fala, não vou ser igual meu pai, daqui a pouco você está envolvido com bebida. Teu pai trata mal tua mãe, daqui a pouco você começa a repetir esse padrão autodestrutivo na tua esposa. Você fala assim, cara, eu nunca faria isso, mas faz. É impressionante como isso acontece. Talvez, tudo bem, estou falando de coisas mais macro aqui, mas talvez uma visão de mundo. A visão de como você olha a vida, de como você olha, inclusive, o que conquistar, o que não conquistar, o que fazer, decisões tomar, se apequenam por causa do lugar onde
onde você nasceu e da forma como você foi feito. Muitas vezes, uma visão de um mundo pequena, sem ambição, acontece em você porque você aprendeu dessa forma. E você também absorve uma existência pequena porque você introjetou aquilo como um padrão. E como consequência, o seu comportamento mostra que sua crença é do tamanho que você aprendeu, mas não do tamanho do que Deus falou a respeito de quem você é. As suas palavras têm poder de transformar, inclusive, pasmem vocês, a sua constituição biológica. Eu não estou falando alma, emocional, também, é óbvio. Biológica. Vou dar um exemplo disso. Quem diz é a ciência. Quando, por exemplo, eu digo palavras de afeto, quando eu digo palavras de vitória, quando eu sorrio, quando eu amo, eu produzo um hormônio no meu corpo chamado serotonina. E a serotonina é o hormônio da felicidade. E quando eu produzo serotonina, sabe o que acontece? Eu baixo o cortisol. Quando eu baixo o cortisol, o nível de estresse, o meu hormônio do estresse, que é o hormônio do estresse, tá vendo? E acaba o hormônio do estresse. E o meu sistema nervoso, como imunológico, o meu sistema imunológico começa a melhorar. E eu fico menos doente. E eu combato mais a enfermidade. Ou seja, eu fico menos doente quando eu tenho uma postura feliz diante da vida. A minha postura, as minhas palavras ditam os resultados que eu vou ter na vida. Olha que coisa incrível isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Existe algo que você pode dar para o Senhor. Quer ver um outro exemplo? Se eu tenho um alvo a alcançar e abro a minha boca para falar sobre esse alvo e compartilho daquele alvo, o meu organismo produz dopamina. E dopamina é o hormônio da perseverança. Ou seja, quando eu verbalizo o alvo onde eu quero chegar, eu produzo em si, inclusive, os antídotos para que eu caminhe até lá. São os 5 pães e 2 peixinhos. Vocês percebem? É isso que eu estou dando à vida. É isso que eu estou dando a Deus para que Ele possa, inclusive, entrar com o seu sobrenatural. Existe algo de natural que você tem que dar para Deus, para Ele se mover no sobrenatural. A sua postura, as suas palavras vão determinar a sua saúde, vão determinar as suas conquistas, vão determinar a sua fé. Pois o que a neurociência está falando? A neurociência mostra o poder das palavras para quebrar ciclos viciados e sofismas, falsas verdades a respeito de si, a respeito das suas relações e das marcas que a história te deixou. Por isso eu te falo algo, não importa o que te disseram no passado, não importa o que você disse ao seu respeito no passado, não importa as suas vivências, hoje Deus está te dando uma oportunidade de refazer biologicamente o seu corpo, sentimentalmente a sua alma e espiritualmente a sua vida. Tudo começa com uma postura, tudo começa com o que sai da sua boca. A imprudência verbal é um perigo, perigoso demais. Os estudos comportamentais provam que as emoções, inclusive, são mais determinantes do que a herança hereditária. O que eu quero dizer com isso? Vou repetir esse princípio. Os estudos comportamentais comprovam que as emoções são mais determinantes do que a sua herança hereditária. Ah, pastor, eu nasci com o gene da depressão. Ok. Pode acontecer que existe essa propensão. Mas eu te devolvo com o que a ciência está falando sobre isso. O que a ciência fala? A ciência fala que as emoções podem ser reprogramadas e pessoas que reprogramam as suas emoções podem suplantar interferências hereditárias, interferências genéticas. O que eu quero dizer é que você não pode assimilar uma postura emocional em função do seu gene. Já que a emoção e as memórias podem ser trabalhados por vocês, as suas palavras determinam onde você pode chegar. A sua postura determina aonde você pode chegar. Ok. A ciência fala sobre isso, mas e aí? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu termino a minha fala falando. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeira coisa,
Sua postura diante das circunstâncias da vida são um terreno fértil para que o sobrenatural aconteça. Suas posturas diante da vida são um terreno fértil para que o sobrenatural aconteça. Eu trago como exemplo aqui um texto de Mateus capítulo 14. Eu vou mostrar para vocês. Jesus ensinando novamente os seus discípulos. Inclusive, foi a história conseguinte, a história que veio depois da história que nós começamos a falar, dos pães e peixes. Jesus pede para os seus discípulos irem para a terra de Gadária. E ele tinha que atravessar o mar de Tiberíades, né? Mar da Galileia, que é um riozão, né? E os discípulos estavam no barco, Jesus enviou eles à frente, Jesus ficou orando ainda. E os discípulos estavam no barco, e quando veio uma grande tempestade, e a tempestade começou a jogar o barco de um lado para o outro, e conta a história que Jesus sai da onde estava e começa a andar por sobre as águas até chegar no barco. Agora vocês imaginem essa cena, é uma cena de arrepiar, de madrugada, com onda, com tempestade, daqui a pouco os caras veem uma silhueta vindo de longe, os caras falam, é um fantasma. Realmente foi o que os caras falaram. E aí a resposta de Jesus, no versículo 27 de Mateus capítulo 14, que impressiona. Ele fala com os discípulos, a primeira coisa, a gente pensa o quê? Quando ele fala, é um fantasma, ele fala, não, sou eu. A gente pensou que que alguém falaria assim? Sou eu, gente, não se preocupe. Não. Sabe o que Jesus fez? Jesus abriu a boca e falou assim, bom ânimo, sou eu. Bom ânimo? Peraí. O ideal seria o quê? Gente, não se preocupem, sou eu. Por que o bom ânimo veio primeiro? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus precisa arrumar a postura antes de entrar com o sobrenatural. A postura interna precisava ser arrumada. Está tudo bem aqui? Presta atenção aqui. A postura interna precisava ser organizada. Bom ânimo. Dentro tinha um problema. E aí ele organiza, e aí Pedro verbaliza. Mestre, então tá bom, me faz andar sobre as águas. Depois da verbalização, Jesus falou, então vem. Pede para andar, Pedro, e o milagre acontece. E aqui existe um padrão, e não é bom ânimo, mas uma postura de vitória. O uso das palavras a respeito de quem somos, de quem a situação é, a respeito do que a Bíblia fala sobre a gente. Bom ânimo, mas uso de palavras igual terreno fértil para a atuação do sobrenatural de Deus. Para discernirmos o que está acontecendo e quem é Cristo na tempestade, precisamos sobretudo de bom ânimo. Bom ânimo é o solo mais saudável que eu posso oferecer a Deus e à vida. O bom ânimo é o único solo sobre o qual a minha fé pode desenvolver. O bom ânimo é a dimensão psicológica da fé. É a dimensão natural da fé. E plantado no chão do bom ânimo, a minha fé anda por sobre as águas. Vocês estão entendendo, gente? O maior problema é que muitas vezes nós não nos enxergamos como Deus nos vê. E sabe o que a gente faz? A gente se é pequena. E a partir daí nós não podemos viver a melhor versão de que Deus tem pra gente. É a gente nele, gente. É a gente nele. Bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Para discernirmos, a gente precisa entender, não podemos nos boicotar. Sabe, eu me lembro da história de Gideão. Gideão se virou um grande juiz contra os midianitas, um grande juiz. Quando o exército inimigo estava invadindo, o Gideão ele estava totalmente acuado, Ele estava lavrando inclusive trigo num negócio num lagar, de fazer vinho, muito obrigado, num lugar pequeno. E daí Deus chega a Gideão e dá uma palavra para ele, chega e fala assim... O cara estava com medo do exército, não era nada, ele estava se escondendo do exército inimigo. Ele chegou para Gideão e falou assim: ei, Gideão, o que você está fazendo aí, grande guerreiro? Foi a primeira coisa que Deus falou para Gideão. Grande guerreiro, levanta daí, eu vou te usar com autoridade. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava mudando a condição de quem ele era. Muitas vezes nós nos apequenamos e Deus fala, você não pode se olhar como você se vê, como a história te vê, você tem que olhar como eu te vejo. Você é grande guerreiro. É a partir daí, gente. É a partir daí.
Quantas vezes eu cheguei aqui chorando, sem saber o que fazer, e vocês vinham para mim, e me abraçavam e falavam assim: o Senhor vai fazer grandes coisas. Quantos recados eu recebi no meu WhatsApp, dizendo assim: pastorzão, o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa igreja, e tudo mais. Eu vinha para cá, e muitas vezes dentro eu estava assim, mas eu estava configurando minha mente. Eu falava: o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Eu creio que Ele tem pães para a gente, não tem pedra. Eu creio que Ele tem o melhor para nós. Eu não vou descartar a minha existência. Ele vai ser o centro, e nele viveremos grandes coisas. É diferente, gente. Percebam. O Senhor nos programou dessa forma. Por isso eu te peço algo hoje. Eu quero mexer com você hoje. Quero mexer. Não boicote a sua fé. Ofereça a Deus e a vida a possibilidade de viver milagres. Tenha bom ânimo e que saia da sua boca aquilo que vai construir em você uma vida vitoriosa. Não é magia, não é mágica, não estou falando sobre isso. Eu estou falando, o que existe de fé no natural? O que você pode oferecer? Você pode confiar nas promessas de Deus para você? Você pode confiar na palavra de Deus? Então por que não falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele me guia pelas águas tranquilas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias, e eu estarei com Ele eternamente. Ele é o meu pastor, Ele tem o melhor para nós. Por que, cara? Quantas vezes a gente olha para a situação e se apequena perto da promessa de Deus? Se olha como Deus te olha, pô. Bom ânimo. Suas palavras criam mundos. E foi assim que Deus nos ensinou. Deus podia ter criado de qualquer forma. Ele podia ter criado pulando, Ele podia ter criado salão no dedo, Ele podia ter criado, meu irmão, fazendo que nem a Dini, assim, ó. Lembra da Dini? Ai, se você riu, você é muito velho, muito velho, muito velho, muito, muito, impressionante. Podia fazer assim, ó, tim, tim. Caraca, meu irmão, a gente tem bastante gente velha aqui, hein? Meu irmão, eu fiquei impressionado agora. Mas Deus não fez assim. Ele criou com a palavra. Haja luz, houve luz. Haja separação entre a terra e mar, e houve separação entre a terra e mar. Percebe? É palavra. E daí em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele vai falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus o criou. Ou seja, quando Deus fez o homem, Ele deu para o homem a sua forma de criar, a sua forma de existir, como que ele se porta em fazer, em criar mundos, a sua forma de vencer, a sua forma de empreender. Então Deus diz ao homem, fala para criar mundos, refazer sofisma. Ele fala, muda a sua postura aqui dentro, para de sobreviver, cara. Muda, você pode oferecer, cara. Meu objetivo é te chacoalhar hoje, pô. Ah, não, o que foi? Não, meu objetivo para mim são os meus filhos e acabou, ponto final, acabou, tudo bem, teus filhos são bons, mas e aí, a partir daí? E a partir daí, o que Deus tem para você? Ah, não, meu objetivo principal aqui é, sei lá, eu acho que agora é, sei lá, cuidar da doença que eu tenho. Afinal de contas, tipo assim, vou ficar aqui, né? Irmão, é como se Deus estivesse chegando para Gideão hoje falando assim: levanta daí, grande guerreiro. Levanta daí, pô. Faz alguma coisa, tu tem vida, tu tem fôlego, então faz. Cara, não dá, cara. Não dá. Não dá para viver dos lados de gente que só quer morte, só sai morte da boca, só sai morte das ações. Ah, como é que tá? Ah, dia, ó céu, ó azar. Pô, vai tomar banho, meu irmão. Desculpa. Aqui existe um padrão: postura de bom ânimo, uso de palavras que são feitas não pela positividade, mas pelo que a Bíblia fala sobre a gente. Qual é o resultado? Isso é igual a terreno fértil para a atuação do sobrenatural de Deus sobre nós. Isso para mim é disruptivo. Em segundo lugar, suas palavras são o grande leme para nortear a sua vida para o sobrenatural de Deus. Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A sua palavra mata a sua família.
A sua palavra vivifica a sua família. A sua palavra mata o seu emprego. A sua palavra vivifica o seu emprego. Com quem que você está andando? Com um círculo que fala mal do patrão? Cuidado, cara, tu é o próximo a rodar, pô. Pode ter coisa errada? Pode, mas vai lá. Seja homem e fala com o cara, pô. Fala, cara, eu quero ajudar. Mas, cara, o que tu acha de ser? Ah, ele é muito bravo. Fala. Vai atrás. Agora, o que não dá é para fazer o que Provérbios capítulo 6 falou. Tem 6 coisas que Deus odeia, 7 milhares do mundo. Engraçado, que as coisas que ele odeia e abomina, uma tem a ver com o pensamento e 3 tem a ver com a fala. Olha o tamanho disso aqui. Olha como a fala interfere no que a gente pensa. Sabe o que ele odeia? É fofoqueiro, aquele que provoca contenda dos teus irmãos. O que está saindo da tua boca, cara? Tu está perdendo o teu emprego por causa disso. Tu está deixando de crescer. Tu acha de verdade que quando param as conversas no teu ciclo de amizade, que quando tu não tem mais o que falar, tu fala, ih, tu viu o que aconteceu com fulano? Tu fala, pensa que tu não está se alimentando e não está alimentando o outro daquilo. Óbvio que dá, mas tu pensa que ele não está fazendo leitura, e esse cara aí, se fala mal do outro, vai falar mal de mim. Sabe o que você está fazendo? Você está afastando aquela pessoa que está falando mal do outro. Você está deixando de ganhar influência. Porque você está dando um tiro no teu pé, cara. A pergunta que eu te faço é: a sua palavra está matando ou está gerando vida? A sua palavra mata o seu relacionamento ou faz ele renovar das cinzas? A sua palavra constrói mundos ou destrói mundos? A sua palavra tem uma força brutal que talvez você desconheça. Provérbios 23:7 fala assim: assim como você imagina a sua alma, assim você é. O que você quer dizer? As suas sensações, está vendo? Postura diante da vida. Olha o que o texto está falando aqui. Ele está falando assim: se eu me vejo dizendo assim, ai não, sabe qual é o meu problema? O meu problema é a tireoide. Por isso que eu não emagreço. Coitada da tireoide, né? Tudo é culpa da tireoide, mano. Aí os caras que estão, não, sabe o que é? Não, é a minha estrutura, meu osso pesa. Você já viu isso? Quando você não mudar essa condição, como é que você vai perder um peso? Como é que vai acontecer isso? Também você pensa assim, ah não, cara, eu não tenho condição de dar bem na vida não, porque eu vim de uma condição humilde. Meu querido, deixa eu te falar, você nunca vai ter uma postura sábia em relação ao dinheiro enquanto você pensar assim. Estou falando sobre ser rico, ser pobre, estou falando, cara, mudar aqui dentro, cara. Atitude, cara, eu sou filho de Deus, cara. O Deus tem o melhor para mim. Pô, cara, muda esse negócio dentro de você. Como é que eu faço para tirar isso daí? É isso. Assim muita gente tem se comportado. E por causa disso, Deus não pode te chamar para andar sobre as águas. Muda aqui dentro primeiro. Você é o que você pensa e reproduz. Se só pensa coisa ruim, não espere coisa boa. Se só pensa em mágoa, não espere conquista. Se só pensa em perda, não espere ganhos. Se só pensa em vingança, não espere generosidade. Proferir palavras é como lançar uma âncora no futuro, com uma corda amarrada a você, e depois você vai puxando ela. Eu não sei se você vai chegar na âncora, mas eu tenho certeza absoluta que o fato de você jogar no futuro vai te fazer avançar. Não tenha dúvida disso. Que palavras você tem jogado no futuro? Que palavras você tem jogado para sua esposa? Eu faço isso com os meus filhos. Toda noite. Theo é sinistro. Vocês sabem disso. Theo é sinistro. Eu sento o Theo e falo, vamos orar. Theo e Helena. Falo, Senhor Jesus, usa o meu filho. Senhor Jesus, o Theo vai ser uma autoridade. O Theo assim, ó. Senhor Jesus. Cara, meu filho vai ser demais, Deus. Ele vai arrebentar a boca do balão. Vai ser uma bênção na sua geração. Senhor Jesus, usa ele como um profeta. Senhor, no nome de Jesus, usa ele de forma sobrenatural. E ele olhando assim para mim. Aí eu vou para a Helena. Ela quer ser médica. Senhor Jesus, que ela não seja médica apenas, que ela seja uma curadora de vidas. Que dela saia autoridade vinda de ti. E que ela seja uma missionária onde ela estiver. Leve a minha filha a lugares altos. Senhor, que ela seja bom perfume na geração dela. O que eu estou fazendo? Estou engravidando meus filhos. A fé vem pelo ouvir. E quando você fala, você está falando para você escutar. Você fala e você escuta. Você fala e você escuta. Que palavras você tem lançado no futuro? Hoje é dia de configurarmos a nossa postura. E quando eu falo sobre isso, eu falo, ofereça a sua vida aquilo que lhe cabe. Abra sua boca e profetize sobre o que ele já disse quem você é. Profetize.
Se são 5 pães e 2 peixinhos, entregue ao Senhor. Bom ânimo. Abra sua boca. Mobilize pessoas com os sonhos de Deus que estão no seu coração. E entre com os peixes. Ele vai entrar com um milagre. Suas palavras determinam onde você vai chegar e quem você vai ser. Renan, aumenta um pouquinho no meu PA, por favor, desculpa. E assim você começa a quebrar tudo aquilo que a história fez por você. Todas as suas memórias negativas que te deformaram. Você não vai dar em nada. Tem irmão que é estudioso. Tem irmão que tira notão. Você é um bobão. Você vai ser eternamente aí fraquinho. Sabe? Aí você começa a comprar. Eu não tive acesso ao estudo como todo mundo. E daí se você não teve acesso ao estudo? A tua história não te define, cara. Levanta aí, mete bronca e fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho amado de Deus. O Senhor tem o melhor para mim. Então eu vou levantar. Eu vou cair dentro. Sabe? Ei, pode parar. Diga hoje para as vozes que te cercam, que estão dentro de você, que você prefere: vocês não mandam em mim, quem manda em mim é o Senhor, e o que Ele diz ao meu respeito. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós, do que está no mundo. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou, e não que as pessoas disseram quem eu sou. Chega de postura derrotista. Hoje é dia de vencer o que te limita e oferecer a sua melhor versão em Cristo, a vida, para que Deus entre com o seu sobrenatural. Em terceiro lugar, a imprudência verbal impossibilita a felicidade. É isso mesmo. A imprudência verbal faz com que a gente se defina por aqueles anos de carência, aqueles anos de dificuldade, de tristeza que passamos. Meu querido, esses anos de tristeza não determinam os anos que vêm pela frente, pomba. Pomba, toma aí. Não determina, cara. Não determina. Meu futuro não é definido pelo meu passado. Meu futuro é definido pelas promessas do meu Deus. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro glorioso. É o Senhor. É o Senhor. A escolha é sua, meu irmão. Viver pela palavra de Deus ou pelo fantasma da sua história. A imprudência verbal impossibilita a sua felicidade. Quando você tem pensamentos, preste atenção nisso. Quando você tem pensamentos, você tem possibilidades. Eu posso ir por esse caminho, eu posso ir por aquele. Esse aqui vai dar muito errado nesse pensamento. Se acontecer isso, vai dar errado. Esse aqui, se acontecer isso, vai dar muito certo. Esse aqui vai ser mais ou menos. São pensamentos e possibilidades. Mas a palavra escolhe qual deles você quer. A gente fez isso aqui hoje, na contagem. A palavra escolhe: é isso aqui que eu vou me dedicar. Os pensamentos geram possibilidades, e a palavra escolhe o que você quer. Aqui está o problema. Quanta gente hoje aqui está vivendo uma vida que te faz uma vítima, e isso tem te apequenado. Você está escolhendo, das várias opções do pensamento, a pior para verbalizar e viver. Para com isso. Escolha ser feliz. Escolha te olhar como Cristo te vê. Provérbios, capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte: a boca do justo é fonte de alegria, de vida, perdão, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A boca do justo é fonte de vida. Ou seja, se alguém vai até você e encontra a morte, justo você não está sendo. A boca do justo é fonte de vida. Viu o tiroteio? Vi, sim, senhor, mas nós estamos aqui vivos, glória a Deus. Pô, mas alguém foi baleado. Pô, foi baleado, então vamos orar. Deus é poderoso para fazer um milagre, e a gente decide viver em vitória. Eu não estou fechando os olhos para a catástrofe. Nós vamos chorar com quem chora. O que eu estou dizendo é oferecer de si a melhor versão para a vida, para que Deus possa trabalhar em conjunto contigo para fazer o sobrenatural. É diferente.
Meu irmão é um cara que para mim sabe muito bem viver. Muito. O Luiz César teve uma época que ele ficou desempregado. Ele tá ali, ele gosta quando eu falo dele. Ele fica todo feliz, né? A cara dele. Não, mas ele é uma grande referência para mim. Meu irmão é uma grande referência para mim. Se quiser pode puxar um pouco mais rápido. Tô aqui falando. Já arrumando. Pode puxar mais rápido, Não pode ficar baixinho ainda. Pode ficar baixinho. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Isso aqui. Não. Daqui a pouco a gente vai nela. Fiz que nem Steve Wonder agora assim. E o Luiz César uma época ficou desempregado. E ele, depois de você ficar desempregado, eu cheguei preocupado com ele, falei, negão, qualquer coisa nós estamos juntos. Ele falou que nada, deixa eu te explicar um negócio. O Senhor está me dando a oportunidade agora de ficar com os meus filhos e com a minha família. E eu vou cuidar deles, eu vou amar eles. E a gente vai ter o melhor momento. Daí ele começou a fazer isso. E ele falou, o Senhor vai sustentar. Sabe o que ele fez? Ele levantava cedo e ele, de piloto de avião, se transformou em pescador. Ele começou a pescar e vender os peixes. Sustentou a sua família com isso. E eu perguntei para o Luiz César, vem cá, você está precisando de alguma coisa? Ele falou, cara, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. O Senhor me colocou nesse momento para eu ter uma família totalmente unida. Sabe o que é isso? Eu olho para a situação e vejo um pai que não dá pedras, ele só dá pães. E eu escolho viver sob a previsão de um Deus todo-poderoso que tem o melhor para mim. É diferente, cara. É diferente. No nome de Jesus, abra sua boca, mude o interno e escolha a melhor versão para direcionar o seu pensamento através da sua fala. O próprio Deus ensinou isso para a gente. Ezequiel 37 era a visão de ossos secos. E Deus perguntou para Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Ezequiel falou, eu não sei, o Senhor sabe. Ele falou, então Ezequiel, você só vai saber se você profetizar e dizer ao Espírito, ossos secos, assim diz a palavra do Senhor, eis que farei entrar em vós nervos e vivereis, e colocarei sobre vós carne e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que Deus está falando para Ezequiel, fale, profetize, gere num caos de vales de ossos secos, gere vida. O Senhor entrará com o seu milagre, Ele fará algo. Abra sua boca e construa mundos. Abra sua boca e gere vida. Abra sua boca e ofereça o que te cabe, para que Deus possa fazer os seus sinais. Em último lugar, suas palavras trazem o sobrenatural. Atos 16, abaixa só um pouquinho o violão, por favor, obrigado. Atos 16, versículo 25 e 26, conta a história de Paulo e Silas, que estavam numa prisão. E eles tinham apanhado a noite inteira. E eles estavam presos no pior lugar que eles poderiam estar. Eles estavam lá e sofriam, e estavam realmente machucados. Mas diz o texto bíblico que eles fizeram algo que gerou o sobrenatural de Deus sobre a vida deles, e eles foram libertos de lá. Versículo 25 fala, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o que? Ouviram. Ou seja, estavam orando, estavam cantando em voz alta, estavam verbalizando o que dentro deles, a postura de filho de Deus dentro deles, eles falavam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eles declaravam em alta voz, gente: o meu Deus é um Deus de milagres. O meu Deus é pai, não é padrasto. O meu Deus tem o melhor para mim. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto de oliveira minta, ainda que os cocais não produzam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele fará os meus pés como da corça. E eles falavam isso. Ele é todo poderoso. Ele tem o melhor para nós. E suas palavras moveram o sobrenatural. Moveram. E eles acreditaram na palavra de Deus e criaram mundos pela palavra. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. E da mesma forma nós faremos.
nós iremos hoje ao Senhor e oferecemos o que há de natural na fé, para que Ele venha e faça o seu melhor, porque nós oferecemos a Ele a sua melhor versão, a nossa melhor versão. Nós falaremos: eu tenho um Deus que pode tudo, e Ele tem muitas promessas para mim, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então eu escolho olhar para a minha existência sob a perspectiva de Jesus, sob a perspectiva de Deus e do que Ele tem para nós. Eu tenho tudo que Ele diz que eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Então, se você crê, profetize, crie mundos, ofereça a Deus o natural, para que Ele provenha o seu sobrenatural. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Sabe o que eu tenho? Eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, porque pela graça sois salvos, não por meio de vós, mas pela fé. Isso é dom de Deus. Sabe o que eu tenho? Eu tenho paz. Deixo-vos a paz, disse Jesus, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe o que eu tenho? Eu tenho adoção como filho de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso paizinho. Eu tenho, sabe o que? Autoridade espiritual. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sabe o que eu tenho? Eu tenho bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que eu tenho? Eu tenho esperança e herança eterna. Bendito seja o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos presenciou com grande misericórdia e nos gerou para a nossa vida nova esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imacessível, reservada nos céus para vós. Eu tenho também proteção e segurança, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. Sabe o que eu tenho? Eu tenho vitória sobre o pecado e sobre o mal, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Isso é a vitória do que vence o mundo, é a nossa fé. Eu tenho plenitude de vida, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não só apenas tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Eu sou nova criação, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou amado de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdias, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. Eu sou mais que vencedor, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu sou escolhido de Deus, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou redimido, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu sou cidadão dos céus, pois a nossa morada não é aqui, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas eu não sou apenas o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas eu posso tudo aquilo que diz que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas em Cristo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer o pecado, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu posso andar em vitória, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu posso ser livre do medo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de temor e de moderação. E por último, eu posso reinar nos céus com o Senhor, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por eles, muito mais os que
recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ele é tudo em todos e Ele é o centro da nossa crença, e sobre Ele, sobre a sua palavra, dizemos quem nós somos. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Presta atenção nisso. Chega de apresentar a Deus morte. Chega de apresentar a Deus medo. Hoje o Senhor te pergunta: o que você tem para oferecer para mim? Quais são os seus 5 pães e 2 peixinhos? Chega do reme-reme. No Senhor nós temos pães e não pedra. Nós somos filhos, não escravos. O que você tem para oferecer? Que hoje você decida apresentar a vida ao Senhor. Que hoje você se refaça de acordo com quem Ele diz que você é, e não o que você acha ao seu respeito, ou que a sua história falou ao seu respeito, ou que os outros acham ao seu respeito. Chega de se boicotar. Hoje tome posse da palavra de Deus. Chega. Hoje o Senhor te chama para tomar uma postura de fé. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Diga isso, diga isso. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu... Você pode cantar isso, diga escolhido. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus que a sua palavra tem poder. A sua palavra tem poder para te dar salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: se tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração, intenção diferente, começa com a fala. Se tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no teu coração, você vai ser salvo. Se você está aqui essa manhã e quer começar uma vida nova com Jesus, você quer começar uma vida nova com Jesus? Feche seus olhos nesse momento e repita essa oração comigo aí, baixinho. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu sou teu. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta sua mão lá no alto agora. Se você orou comigo, levanta sua mão lá. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém, Deus abençoe, estou vendo você. Mais alguém aqui, Deus abençoe, estou vendo você. Mais alguém aqui hoje começando uma... Deus abençoe, estou vendo você. Mais alguém aqui hoje começando uma vida nova com Jesus. Se você está aqui hoje e está afastado do Evangelho, mas hoje você está voltando para os caminhos de Jesus, levante sua mão hoje, dizendo: eu estou voltando, Deus, eu estou voltando. Levante sua mão onde você estiver.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todos que levantaram suas mãos, levantem mais uma vez lá no alto. Isso, levantem mais uma vez lá no alto. Isso, excelente. Estenda sua mão, vamos orar. Senhor Jesus, nós dedicamos esse povo a Ti. Nós dizemos, eles são seus, Senhor. Fortaleça os Teus servos agora no Teu caminho. Ajuda-nos como igreja a sempre confiarmos na Tua palavra, e que saia da nossa boca apenas o que a Tua palavra diz a respeito de nós, da história, daqueles que nos cercam. Senhor, nos leve para o centro da Sua vontade, e vencedores nós queremos ser, porque estamos no centro da Sua vontade. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, vamos cantar. Eu sou livre, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou livre, eu